Mas, boa noite. Nós somos a Igreja Batista Nova Vida. Amém. Por que eu estou relembrando isso? Às vezes é furável, às vezes é para você não esquecer. Mas é porque nós estamos falando sobre comunidade. Nós estamos falando sobre família da fé. E assim como eu, a maioria dos irmãos não nasceu na Igreja Batista Nova Vida. A maioria dos irmãos não tem 5 anos aqui. A maioria dos irmãos não passará a vida toda nesse local. Mas todos nós fazemos parte de uma comunidade maior, a Igreja de Cristo. Ser cristão é viver em comunidade. Ser cristão é pertencer a uma igreja. Ser cristão é participar do corpo de Cristo. É interessante aqui que a gente lembre que Paulo está escrevendo aos romanos, mas Paulo tinha a expectativa de visitar essa igreja, porque ele passou vários anos de sua vida em outras igrejas. A gente observa aqui que Paulo escreve muito sobre teologia. E ele fala sobre graça, sobre salvação, sobre misericórdia. Mas ele fala algo muito importante que eu quero que fique no seu coração. A fé, ela não fica no discurso. Não existe fé somente em discurso. Por isso, e nessa noite, nós falaremos sobre uma fé que se move em direção ao outro, ou um cristianismo que sai de casa, ou melhor ainda, que ainda o convida para casa. Peço que os irmãos abram suas Bíblias, Comandos capítulo 12, verso 13, verso 1, alguns verbos que a gente vai explorar nessa noite. Na minha tradução, diz o seguinte: compartilhar as necessidades dos santos, praticarem a hospitalidade. Aqui na NVT diz: quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Irmãos, a gente observa que o cristianismo não tem condições de ficar somente no discurso. E a gente vai ver isso aqui nesse texto. Romanos tem 11 capítulos, como eu falei, que vão discutir muita coisa. E eles vão discutir salvação, misericórdia, o plano de Deus para o seu povo, mas chega uma hora que a gente começa a ver uma teologia mais prática, uma teologia do dia a dia, uma teologia de relacionamentos. E, irmãos, compreender relacionamentos é algo difícil, afinal, a maior parte dos nossos problemas são de relacionamentos. E quando a gente começa a ficar maduro, a gente percebe que a gente não é flor que se cheia. A gente observa que muitos dos nossos problemas estão no nosso comportamento, naquilo que a gente faz ou fala e naquilo que a gente precisa melhorar. Só que Paulo está nos instruindo aqui de forma prática, didática. Você pode fazer uma lista de tarefas, mas Paulo não falou isso. Ele falou que uma vida baseada no Espírito Santo e uma vitalidade renovada vai apontar para essas características. E aí a gente observa que doutrina gera prática, que fé verdadeira se manifesta no dia a dia. E cristianismo não é somente um culto, é convivência. Sabe, apenas uma frase, Paulo ele diz, como cristão, ele se expressa de forma concreta. E é aqui que a gente vai aprofundar esse texto. Esse texto tem 2 ações, irmãos: compartilhar e acolher. 2 coisas muito simples. Por exemplo, quando a gente olha para a questão de compartilhar,
Ele está falando para compartilhar com aquele que tem necessidade. E aqui eu quero chamar a atenção. Por exemplo, quando a gente fala de compartilhar, nem compartilhar o que sobra. Às vezes a gente faz isso, não faz? Por exemplo, chega alguém pedindo comida na nossa casa, aí o que você fala? Deixa eu ver se sobrou um pouco. Aí você vai lá, prepara alguma coisa e dá para a pessoa. Ou às vezes alguém vem te pedir dinheiro, você pega aqueles R$ 2, R$ 5, muito mais para se ver livre da pessoa do que algum interesse em ajudar. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de compartilhar a necessidade. Paulo está falando para você participar da vida do seu irmão e então compartilhar com ele. O que o seu irmão precisa nessa noite? Você conhece seu irmão. Qual é a necessidade dele? Aqui a gente precisa pensar que isso não é filantropia. Eu lembro de uma vez uma moça me ligar e ela falar sobre doação para um instituto de caridade. E era vinculado a Vivo, né? Então eles fazem isso. E aí eu lembro que eu aceitei, ela assim, olha, você aceita doar 2 caixas de leite para o instituto? Aí eu, moça, quantos são 2 caixas de leite aí para a senhora? E aí doei as leite. Irmãos, parece que depois de eu doer, quase todo mês, quase toda semana eles me ligavam. Eu já vi assim, foi aí que eu parei de atender ligação de número estranho. Não é uma filantropia nesse sentido, de que você ajuda e que sabe o que é, se é verdade, se não é. Não é essa a ideia. A ideia é compartilhar no convívio. Compartilhar aquele que você conhece, compartilhar na vida comum. Irmãos, necessidades reais, concretas, viáveis dos seus irmãos. Isso, irmãos, é comunidade de fé. Por exemplo, se os irmãos lembrarem um texto lá de Atos, capítulo 2, verso 44 e 45, ele vai falar que a igreja, os cristãos ali, eles estavam juntos, que eles compartilhavam do que possuíam. A ideia aqui é de compartilhar aquilo que você tem com aquele irmão que precisa. Mas uma vez um colega meu falou que a gente não pode compartilhar do que possui. E como os primeiros cristãos faziam. E eu falei, irmão, e aí está. Nós podemos. Talvez nós não queiramos. Talvez a gente não se dedique. E, irmãos, a gente precisa analisar o que é que a gente não tem compartilhado. O que estilo de vida a gente tem. Uma das coisas que Deus tocou no meu coração nos últimos anos, como homem chamando, é que eu preciso abençoar as pessoas, que eu preciso me buscar abençoar as pessoas. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente está falando aqui de abrir mão de um padrão de vida. Às vezes a gente está falando de trabalhar um pouco mais para ter um pouco mais para abençoar a vida de alguém. Por exemplo, eu conheço um caso de um rapaz que ele resolveu abençoar uma pessoa próxima. E o que ele fez? Ele foi lá e falou, olha, qual é a tua necessidade? E aí ela falou, olha, eu gostaria de trabalhar, eu gostaria de um emprego. E ele não tinha como dar um emprego, mas ele resolveu pagar um curso de técnico de enfermagem para ele e comprar material. E a moça está lá, está fazendo um curso, está se qualificando. É você olhar para a necessidade e ajudar com a necessidade do outro. Talvez, amor, assim, isso não muda completamente a realidade. Mas isso demonstra uma capacidade, uma vontade de ajudar. Talvez isso seja visitar algum irmão idoso na igreja que precise da sua companhia. Talvez isso seja você abraçar uma família que precisa do seu cuidado. Talvez isso, irmãos, seja você olhar para o outro.
Sabe, nenhum de nós é tão pobre que não tenha nada para oferecer. Às vezes a gente pode oferecer a companhia, o ouvido, às vezes a gente pode oferecer um abraço, às vezes a gente pode oferecer as necessidades mesmo. Talvez ajudar na qualificação, ajudar em alguma outra coisa. Mas a ideia aqui é de você compartilhar. A igreja, irmãos, não é local onde cada um resolve a sua vida sozinho. Sabe, a igreja não é um local onde você vai, pega as instruções no final de semana e vai resolver o seu problema. Não, a igreja é uma comunidade. Às vezes a gente espiritualiza as necessidades do outro, elas são bem materiais. Tiago fala sobre isso, olha, se teu irmão passa fome, não ore por ele e diga, vai em paz. Não, ajude-o aquilo que ele precisa. Às vezes a gente terceiriza para a liderança. A gente fala, pastor, eu acho que o senhor deveria ir visitar tal família. E não que o pastor não possa ir, mas por que você não vai? Não se prontifica, não abençoa. Quantas famílias você já visitou nessa igreja? Em quanto tempo você já visitou com uma família, irmão, vim abençoar, vim orar por você, vim ver como é que vocês estão? Sabe, às vezes a gente joga isso para os outros. Às vezes a gente fecha os olhos para não se envolver. E sabe, irmãos, isso me marca muito, porque no final da vida da minha avó, a minha bisavó, ela faleceu de câncer. No final da vida dela, ia sempre uma irmã lá da igreja visitar. Essa irmã tinha menos recursos financeiros que a minha avó. E não havia nada que essa irmã podia fazer. Mas ela chegava lá, oi, Dona Irene, como é que a senhora estava? Cantava o hino, ficava sentado um pouquinho perto, falava de alguma coisa da igreja, e só, ia embora. Lembro da minha avó falar, sabe que a Dona Laura não vem aqui hoje? Lembro da minha avó esperar ansiosamente uma visita. Irmãos, às vezes o problema de ficar do lado é solidão. E aí você gasta o seu tempo com inúmeras coisas inúteis, quando o dia está sendo útil ao povo de Cristo, à sua igreja. A gente precisa observar que aqui é olhar a realidade do outro e se envolver dentro das suas possibilidades. Sabe? Como diz em 1 João 3,17, quem pois estiver dentro do mundo e vier ao ser irmão necessitá-lo, a gente precisa colocar o irmão aqui. Como é que pode estar nele o amor de Deus? Quem pode ver o ser irmão necessitado, não ajudar e dizer que está dentro do amor de Deus? Às vezes, irmãos, nós somos iludidos que somos cristãos. Às vezes somos iludidos e estamos vivendo em comunhão com a igreja. Mas nós não estamos compartilhando as necessidades dos outros. Observe que o nosso objetivo nessa vida não é enriquecer. Como diz o texto de Mateus, quem busca essas coisas são os pagãos. Não é. Nosso objetivo é acumular tesouros no reino dos céus. E você tenha a coragem e a confiança no Senhor de gastar a sua vida, seus recursos, seu tempo, abençoando outras vidas e assim acumulando tesouros que realmente importam no reino dos céus. Sabe, irmãos, onde o amor de Cristo habita, a indiferença não se sustenta. Não há essa possibilidade. Mas o texto não fala só de compartilhar. O texto ele fala de acolher. E quando nós pensamos em acolher, a gente está falando de hospitalidade, de praticar a hospitalidade. Existia uma prática muito comum. Às vezes, os pregadores itinerantes eles iam de uma região para outra, passavam 2 dias, pregavam e iam para outras regiões. E aí a ideia é que você recebia essas pessoas e as auxiliava. A ideia aqui é praticar a hospitalidade com aquele
que precisa. Aqui a ideia é abrir espaço. Sabe quando você abre espaço na sua casa para alguém dormir? Não é só na casa. Eu penso que a gente pode jogar disso, mas é você abrir espaço na sua vida, na sua mesa, na sua atenção. É você largar o celular para falar com alguém que está realmente precisando de ajuda. É você disponibilizar tempo para ouvir o outro. A ideia de praticar, irmãos, é um verbo ativo. É alguém que está fazendo, continuamente está fazendo. Praticar é um hábito, é uma disciplina. Praticar a hospitalidade. Aqui está, faça isso. Seja hospitaleiro. Eu confesso, irmãos, que pensa numa característica difícil para mim. Foi essa no começo do meu casamento. Minha esposa é alguém social, ela vivia convidando as pessoas lá para casa, nossos amigos, irmãos da nossa igreja e várias outras pessoas. E eu sempre tive dificuldade de receber as pessoas em casa. Eu sempre gostei de me tocar igual um bicho do mato, chegar no trabalho e ficar lá sozinho. Mas a ideia é que a gente vai desenvolvendo. Hoje é algo que eu aprendi a amar, a receber pessoas. Hoje é algo que eu aprendi a gostar. Eu lembro, e aí estou compartilhando essa experiência de ponto, sabendo que vai ficar gravado aqui, pedindo perdão a Deus e qualquer coisa a gente entra com uma liminar na justiça para derrubar das redes sociais. Mas eu lembro, irmãos, quando eu me mudei para a casa da minha sogra, eu tinha um ditado que eu desrespeitei, né? Me mudei para perto da casa da minha sogra. Porque sogra tem aquele ditado, você não pode morar nem tão longe que ela vá de mala e nem tão perto que ela vai a pé. Diz esse ditado popular. Não sei porque as pessoas falam isso. Mas quando eu me mudei da outra cidade, eu estava descobrindo. Eu chegava do trabalho e estava lá em casa. Minha sogra. Ia tomar um café, ia ver a mãe dele, ia ver o seu quê. Irmãos, sem motivo nenhum, convivência. Mas pensa no cara que ficava chateado. Nunca falei nada. Mas até minha sogra já chegou a comentar uma vez que ia menos lá, né? Que às vezes eu chegava abençoado. Mas isso foi algo que precisou ser mudado no meu coração. E hoje, essa minha sogra vê esse trecho da mensagem, é algo que eu não fico chateado. Pelo contrário, eu já sinto falta quando eu vejo. Acho que eu tô falando isso só para ficar gelado. Ah, não. É verdade. A ideia aqui, irmãos, é aprender a amar a convivência e a comunidade. Muitos dos nossos problemas hoje é com que nós nos isolamos, porque não compartilhamos, porque não acolhemos. Não abrimos as portas da nossa casa e da nossa vida para que as pessoas vejam Jesus, testemunhem Jesus. Às vezes a gente não tem condições de evangelizar sempre alguém, mas essa pessoa pode ver o comportamento cristão na sua vida convivendo com você. Agora você tem que ter um comportamento cristão, né? Porque se você chegar em casa esculhambando todo mundo, brigando, chamando palavrão, também isso será visto. Irmãos, a nossa casa é uma das coisas mais preciosas que nós temos na nossa vida, natural. Abrir as portas da nossa casa para outras pessoas é uma questão de obedecer ao mandamento de Deus. Hebreus 13:2 nos fala que alguns, em sua hospitalidade, chegaram a receber anjos. E aí, isso aqui é muito interessante, né? A gente está vendo o Novo Testamento e a gente está vendo que há um indicativo de receber pessoas, de receber anjos, de receber bênçãos de Deus, porque praticaram a hospitalidade. Irmãos, às vezes você pode pensar que a hospitalidade ela é um dom para poucos, mas não é. Ela é um mandamento para todos. É para você ser hospitaleiro. Para você que não gosta, para você que tem fogo, para você que está cansado, para você ser hospitaleiro.
Às vezes isso nos custa muito. Eu já contei a história aqui da manteiga Torino. Mas vou contar de novo, porque tem muita gente que não era naquela época. Uma vez a minha esposa chamou algumas crianças, algumas meninas adolescentes, para fazer uma noite de pijama lá em casa. Né? E aí eu cheguei lá em casa, ela estava fazendo tapioca para todo mundo. Naquela época eu tinha uma condição financeira bem menor do que tem hoje. Então eu lembro que a gente comprava um potinho de manteiga que tinha que durar um lixo todo, sabe? Quando tu passa assim, só um pouquinho assim, para render. E aí, tá. Aí a gente estava lá na mesa, as meninas conversando, a gente ia lanchar. Uma das meninas falou assim: tia, eu gosto de passando a manteiga? Qual é o pote? Então eu vejo passando a manteiga na tapioca de todo mundo. Todo mundo comendo tapioca com manteiga, mas quando terminou eu olhei assim, tinha acabado a minha dorinha. Não sobrou nada pro dia seguinte. E irmãos, ser hospitaleiro vai nos custar. Vai nos custar. Mas o principal abençoado somos nós. Não esqueça disso. Às vezes você tem a impressão de que outra pessoa é abençoada, mas não é. O principal abençoado é você acolher quem chega, convidar as pessoas mais para perto, sentar ao lado, ouvir com paciência. Tudo isso são maravilhas que a Igreja de Cristo nos proporciona. Muita gente, irmãos, não abandona a fé por causa de doutrina, sabe? Pouquíssimas vezes eu ouvi alguém falar: olha, eu saí daquela igreja porque o pastor era calvinista e eu sou arminiano. Não estou dizendo que já nunca ouvi, mas pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes eu já falei: não, eu saí daquela igreja porque eu discordo da escatologia, o apocalipse, é como o pastor interpreta. A maioria de nós não abandona a igreja por causa de doutrina. A gente abandona por falta de acolhimento. Várias vezes a gente deixa o local porque alguém nos acolheu. Várias vezes alguém não ficou porque não foi abraçado, amado, auxiliado. Irmãos, esse é um chamado para todos nós. Eu lembro de Mateus 25, 35, no qual Jesus fala: eu fui estrangeiro e não me acolhistes. Irmãos, que honra vai ser você chegar no último dia e falar: Senhor, quando foi que eu te acolhi? Todas as vezes que acolheste um pequenino. Sabe, irmãos? Eu confesso que pregando esse texto, eu lembro de vezes que eu poderia ter acolhido, mas acolhi. Isso me entristece o coração. E você não perca a oportunidade de acolher alguém. Para concluir, eu quero falar que nós, como igreja, precisamos compartilhar nossas necessidades, cuidar do corpo. Mas eu diria que a hospitalidade, ela cuida do coração. Quando a igreja perde a prática do amor, ela vive um discurso numa estrutura bem organizada. Nosso desafio aqui é entender que talvez Deus não esteja te chamando para fazer algo grandioso. Talvez Deus não esteja te chamando para conquistar as nações. Talvez Deus não esteja te chamando para ir para outro país ou para ir no meio da floresta amazônica. Talvez Deus não esteja te chamando para você falar várias línguas e para você ir até uma localidade onde nunca foi pregado o Evangelho. Talvez Deus esteja te chamando para visitar o doente e para acolher ao necessitado. No final das contas, se Jesus voltasse hoje e falasse com você, ele diria: vinde bem-vindo de meu Pai. Afinal, o meu estava doente e você foi me visitar. Quando eu era estrangeiro, tu me acolheste. Ou eu diria ao contrário: apartai de mim. Porque eu estive doente e não me visitaste, estive preso e não me visitaste, fui estrangeiro e não me acolheste. O que Jesus diria para nós? Esse é um momento de reflexão, de entender que o amor ele começa quando a fé sai da teoria e entra na prática. Que nós possamos colocar isso em nossos corações. Oremos.